Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sempre comento aqui com vocês a respeito da minha última profissão, que foi ser babá. Eu saí tem 2 meses dos meus trabalhos e sempre tem uma pergunta ou outra, uma dúvida ou outra a respeito dessa profissão. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer uns 10 vídeos mais ou menos a respeito desse assunto, tá? Aqui no canal. Vou separar numa playlist. Quando vocês, quem entrou aqui por interesse nesse assunto, eu vou deixar separadinho numa playlist, que aí fica muito mais fácil para vocês, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como babá, como eu entrei nesse ramo, e vou fazer também, vou dar algumas dicas nessa playlist, tá bom? Então esse vai ser o primeiro vídeo, profissão babá, para vocês poderem saber, né, como entrar nesse ramo, um salário médio, como que funciona. Então vamos lá. Como que eu entrei? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhava numa cafeteria, tá? No prédio número 1 da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no RB1, eu trabalhava na cafeteria. E eu conheci uma advogada lá, o nome dela é Mônica Lobo, e nós trabalhamos todos os dias. Ela ia lá tomar o café dela antes de subir para a empresa que ela trabalhava, e a gente sempre batia um papo, ela gostava de conversar comigo, né? E eu fiquei nessa cafeteria, trabalhei, se eu não me engano, por 1 ano. E essa cafeteria, quando eu fui demitida, né, porque a cafeteria fechou, então ele teve que demitir funcionários um por um para poder fechar e pagar direitinho os funcionários, não ficar devendo a ninguém. Então, quando eu fui demitida, eu conversei com ela, ai, Mônica, eu tô de saída e tal. E a Mônica me perguntou se eu cuidaria do filho dela. O filho dela se chama Rafael. E na época ele tinha 3 aninhos, 2 aninhos por aí. Se eu não me engano, era essa a idade que o Rafa tinha. Quando ela me pediu para poder cuidar do Rafa aos finais de semana, ela tinha acabado de se divorciar. Vou contar toda a história para vocês entenderem como que eu entrei nisso. E ela me perguntou se eu cuidaria, porque ela falou que, por conversar muito comigo, que ela tinha adquirido uma confiança em mim. E ela precisava de uma pessoa assim para ela poder sair aos finais de semana, curtir, porque ela já trabalhava muito. E ela perguntou se eu poderia fazer folgas para ela. E assim eu iniciei nesse ramo de babá. Cuidei do Rafa por um bom tempo, eu ia lá aos finais de semana, né? Acabava que a Mônica às vezes nem dormia em casa, ficava eu e Rafa lá sozinhos, e ela deixava um dinheiro, a gente ia pra McDonald's, a gente ia pra praia juntos, eu dava banho, cuidava do Rafa, fazia todas as coisinhas pra ele lá, fazia comidinha pro Rafa, a gente lanchava, enfim, a gente fazia várias coisas juntos. E quando a Mônica precisou de uma pessoa pra ficar a semana, eu não pude ficar. Então, ela chamou minha amiga também, que trabalhava comigo na cafeteria, o nome dela é Eliana, e a Eliana ficou no meu lugar, e a Mônica me indicou para trabalhar com os sobrinhos dela. Isso era no Leblon, eu trabalhava cuidando do Rafa no Leblon, e ela me indicou para trabalhar com a Kitty, que é a cunhada dela, e com 2 crianças, que era Bianca e Diego, que hoje em dia estão enormes, né, gente? Que na época eu tinha 18, 19 anos, então vocês imaginam aí, né? As crianças estão enormes. E eu trabalhei com Bianca e Diego também por um bom tempo. Trabalhei lá na casa da Kitty, fazendo folga, mesmo esquema. A Kitty trabalhava às vezes finais de semana e me chamava para eu ficar com as crianças. Ela tinha uma babá da semana e me chamava para o final de semana. Nesse meio tempo, fiquei um bom tempo lá, não lembro em anos, mas eu fiquei um bom tempo. Eu consegui um trabalho, né, fora desse ramo. Consegui um trabalho como vendedora, se eu não me engano, na Sonho dos Pés. Então, eu acabei saindo um pouco desse ramo de babá. Então, eu saí da casa da Bianca e do Diego. Era o mesmo esquema também de folga, eu saía muito com Bianca e Diego, a gente passeava bastante, principalmente porque o pai às vezes ficava em casa, então ele levava a gente muito pra clube, né? E deixa eu ver aqui se eu me lembro bem dos próximos passos. E eu saí desse ramo, eu saí desse mercado, fiquei um pouquinho fora, né? Depois eu retornei, não lembro
ano, mas eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. Retornei para trabalhar na casa da Mônica Libólio, cuidando da Bruna, que a gente chamava de Bubuca, que deve estar enorme também, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. E eu fiquei alguns meses na casa da Mônica e eu fui para casa da Ana Gabriela, né? Aí eu fui cuidar da Mila e do Bernardo. Também fiquei um bom tempinho lá, acredito que eu fiquei mais de um ano cuidando da Mila e do Bernardo, só que eu era babá da semana, né? E então eu saí da Barra da Tijuca e voltei a trabalhar no Leblon, né? Que a Bruna era do Leblon e a Mila e Bernardo também, né? O avô dessas crianças também, ele é bem conhecido, sabe? Então eu fui para essas casas. E todas as casas que eu trabalhei, né, nesse vai e volta, eram sempre indicações. Então, assim, para trabalhar de babá em agência, eu acho que eu só fui para fazer curso, mas eu nunca entrei na casa de ninguém por agência, entendeu? Eu já fui fazer um curso de babá, primeiro socorro, sempre tem nessas agências, mas eu nunca fui para arrumar um emprego. Porque eu sempre, graças a Deus, tive uma indicação de uma patroa ou de alguém, de uma babá que eu conheci. Inclusive, para eu sair da casa da Mônica, que eu cuidava da Bruna, para ir para casa do Bernardo e da Mila, cuidar deles, foi por indicação de uma babá. Porque eu ganhava um salário um pouquinho baixo, né, na casa da Bruna, e o salário era melhor para trabalhar com a Mila e o Bernardo, então por isso uma babá me indicou para eu trabalhar nessa casa. Fiquei um bom tempo lá na casa da Ana Gabriela e as crianças tinham, o Bernardo tinha 1 ano, Mila 2 anos. Para vocês terem noção, eles já estão na faculdade, os dois. Então, vocês já imaginam o tempo que tem, né? E depois disso, eu saí desse ramo e trabalhei 10 anos na Refrigerante de Convenção, num outro ramo totalmente diferente, área de manutenção. Fiquei 10 anos trabalhando nisso. Quando eu saí do meu trabalho de 10 anos em manutenção, uma outra amiga minha me indicou para fazer folga numa casa em Copacabana, onde eu cuidei da Marina e do Dudu, tá? Cuidei da Marina e do Dudu fazendo umas folgas. E logo apareceu uma outra indicação de uma outra amiga minha, que inclusive mora lá no condomínio que eu moro no Rio de Janeiro, e ela me indicou para trabalhar cuidando da Maria Vitória, tá? A Maria Vitória foi a casa que eu fiquei mais tempo, tá? Trabalhei com a Fabi, com o Márcio, e olha, no total, assim, porque eu saí e voltei lá da casa dele, no total deve ter sido uns... Maria Vitória vai fazer 4 anos e tá por aí, sabe? Esse períodozinho aí. Fiquei uns 3 anos trabalhando lá na casa deles. Trabalhava final de semana. E também foi um período muito bom, né? Inclusive, agora a Maria Vitória vai fazer aniversário. Eu quero estar lá com certeza, já recebi o convite. Então, assim, graças a Deus, o meu sempre foi indicação, tá? Eu sempre trabalhei por indicação. Alguém me indicava pra vaga, eu ia fazer entrevista, eles gostavam de mim, eu ficava, tá? Só que, qual foi o meu diferencial para eu trabalhar nessa área e ser tão bem aceita, né? Porque, assim, por exemplo, a última casa que eu trabalhei, eu retornei, né? Que foram as 2 casas que eu trabalhei e retornei. Foram a casa da Maria Vitória e eu também retornei para cuidar da Marina e do Dudu. Então, até eu me casar, eu trabalhei nessas 2 casas, tá? Trabalhava durante a semana numa casa e no final de semana na outra casa. Então, eu acredito que foi a questão de eu ter indicações, né, de outras pessoas que também têm referência. Então, um dos principais motivos de eu conseguir os trabalhos era isso. O outro motivo, eu acredito que eram minhas qualificações, porque eu sempre tinha algum curso de primeiros socorros, curso de brigadista, eu sempre tentava me atualizar em alguma coisa. Então, cursos são bem importantes, tá? Mas eu já sei cuidar de criança. Sempre se atualiza, tá? Sempre se atualiza, sempre faz um curso que é importante isso.
Terceira coisa, como é que eu vou dizer pra vocês? Eu estava dentro da casa dos meus patrões, mas era como se eu não estivesse. Eu fazia o meu trabalho, não me metia em nada. Então, acredito que isso também ajudava muito uma pessoa neutra, sabe? Uma pessoa neutra, uma pessoa que não trazia muita conversa, não se envolvia muito em conversas com outros empregados. Então, isso ajuda demais, tá? E esse foi o meu percurso, assim, nessa área. Se eu quiser voltar para essa área agora, eu consigo voltar porque eu tenho indicações, inclusive, das casas que eu trabalhei. Inclusive, a minha ex-patroa, que ela é mãe da Marina e do Dudu, ela queria me indicar, né, para uma casa aqui em São Paulo para eu poder trabalhar. Então, assim, quando você trabalha direitinho, você consegue boas indicações e boas referências. Mas você precisa trabalhar centrada, você precisa cuidar bem das crianças, você precisa ter aquela dinâmica de brincar, sabe, de ser neutra, de não trazer teus problemas de casa para dentro do trabalho. E eu tenho muitas dicas assim para passar para vocês, se vocês tiverem interesse, eu passo. Mas esse foi todo o meu passo a passo, né, nesse meio. E assim, eu não escolhi alto padrão, vamos dizer assim. Eu trabalhei em várias casas que eram médio padrão, né? Eu entrei pro alto padrão 5 anos, vamos dizer assim, 5 anos atrás. Mas 5 não, né? Porque eu trabalhava de médio a alto padrão. Nunca trabalhei assim, baixo padrão, graças a Deus. Até porque o médio e o alto padrão pagam melhor e reconhecem melhor o seu trabalho, né? Então, assim, dica que eu dou é sempre tentem alto padrão, tá? Você vai trabalhar, você tem que entender que você tá saindo da sua casa, né, pra você cuidar dos filhos dos outros. Então, muitas vezes vai deixar seu filho em casa, muitas vezes você vai deixar de ir em uma festa, né? Então, você tenha sempre essa consciência e não joguem esse peso em cima dos seus patrões, né? Porque se você tá saindo é porque foi escolha sua, você financeiramente quer crescer. Então, eu acho que foram os pontos que me ajudaram a ser uma boa profissional nessa área de babá. Trabalhei bem, é um trabalho cansativo, então você tem que entender que você vai se cansar e você não vai ficar mal-humorada e descontar na criança por conta disso, tá? Então esse foi meu trajeto, né? Eu tenho mais coisas para dividir para vocês, mas basicamente foi esse trajeto como eu parei nessa área. Não foi uma escolha, na verdade, eu fui convidada a entrar nessa área e acabei ficando porque é uma área bem rentável, né? O dinheiro rápido é uma coisa que você, enfim, você consegue resolver sua vida financeiramente, é bem viável você trabalhar como babá, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês aí a se decidirem pela profissão, né? Esse meu passo a passo aí, minhas experiências, eu posso entrar mais a fundo, mas aí eu vou estar fazendo uma playlist bem legal para vocês, eu já separei uns temas bem legais e a gente vai estar conversando sobre isso nos próximos vídeos. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!